Olá pessoal, aqui é o João Vitor e na aula de hoje nós vamos resolver uma questão do Enem 2020 PPL de Física que trata de cinemática. Então vamos para a leitura do enunciado. Nas estradas brasileiras existem vários aparelhos com a finalidade de medir a velocidade de veículos. Em uma rodovia cuja velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, um carro percorre a distância de 50 centímetros entre os dois sensores no tempo de 20 milissegundos. De acordo com a resolução número 396 do Conselho Nacional de Trânsito, para vias com velocidade de até 100 km por hora, a velocidade medida pelo aparelho tem a tolerância de mais 7 km por hora, além da velocidade máxima permitida na via. Considere que a velocidade final registrada do carro é o valor medido descontado o valor da tolerância do aparelho. Nesse caso, qual foi a velocidade final registrada pelo aparelho? Então, pelo enunciado aí, a gente tem uma situação que é a seguinte: ele percorreu uma distância de 50 centímetros em 20 milissegundos. Então, tinha aqui 50 centímetros e ele levou 20 milissegundos para percorrer isso. Então, a gente pode colocar até aqui que a velocidade dele nesse trajeto foi de 50 centímetros por 20 milissegundos, porque a definição de velocidade é justamente dividir a distância pelo tempo. Beleza, só que isso aqui está numa unidade meio ruim e eu coloquei metros por segundo, é milissegundos. São 20 milissegundos, que é o tempo que ele levou para percorrer os 50 centímetros. Para a gente descobrir qual foi a velocidade dele em km por hora, a gente tem que ou passar isso aqui para metro por segundo e aí passar de metro por segundo para km por hora, ou passar direto isso aqui para quilômetros, isso aqui para horas e aí você vai ter km por hora. Eu prefiro passar isso aqui para metros por segundo e depois de metro por segundo para km por hora é relativamente fácil de ser feito, porque é só se multiplicar por 3,6. Então vamos lá. Eu tenho que transformar essa medida esquisita para metros por segundo. Os 50 centímetros eu tenho que passar para metro. 50 centímetros são, se um metro tem 100 centímetros, 50 centímetros são 0,5 metros, né? Meio metro. E os 20 milissegundos, como é que eu passo para segundo? 1 milissegundo tem a milésima parte de um segundo. Então, um segundo tem 1000 milissegundos. Logo, para eu passar isso daqui para milissegundos, eu tenho que dividir o 20 milissegundos por 1000, porque um segundo tem 1000 milissegundos. Dividir por 1000 é a mesma coisa que andar com a vírgula para a esquerda 3 vezes. Então, a gente fica com 1, 2, 3 vezes. Isso daqui dá 0,02 segundos. 0,02 segundos são 20 milissegundos. Então, beleza. Então, ele percorreu 0,5 metros em 0,02 segundos. Só que essa não é ainda a velocidade desse cara. Por quê? Porque a velocidade tem que ser com a unidade de medida metros por segundo. Então, eu tenho que dividir isso por isso, porque ele percorreu essa distância nesse tempo. Fazendo essa divisão, a gente chega no quê? A gente chega em 0,5 dividido por 0,02 vai dar 25. Então, a velocidade dele em metros por segundo foi 25 metros por segundo. Ótimo, só que as alternativas e o limite lá de velocidade estão em quilômetros por hora. Então, eu tenho que passar de 25 metros por segundo para quilômetros por hora. Como que eu faço isso? Multiplicando por 3,6. Multiplicando 95 por 3,6 vai dar 90. Então, a velocidade do carro com que ele passou lá no radar foi de 90 km por hora. Essa é a velocidade real do carro. Só que o enunciado nos falou que essa via tem uma tolerância de 7 km, de mais 7 km, ou seja, o radar ele pega a velocidade com que o carro realmente percorreu e diminui 7 km por hora daquilo, para que, se depois de diminuído ele estiver ainda acima do limite, tem a multa. Mas, então a velocidade registrada pelo radar é a velocidade real menos 7 km por hora.
Então eu tenho que tirar 7 desse 90, a gente fica com 83 km por hora, é o que foi registrado pelo radar. E essa corresponde à alternativa C. Apesar da velocidade real do carro ter sido 90, o radar desconta 7 km por hora, então ele vai registrar, como a pergunta é qual que a velocidade que o radar vai registrar, então é 83 km por hora. Então essa é uma questão de cinemática que que faz a gente trabalhar com essas unidades de medida para chegar na unidade de medida ideal, e é assim que se faz essa questão.